Alô, eu chamo-me Melba Jorge. Bem-vindos ao meu canal. Neste canal, tu vais ter toda a dose de motivação e inspiração para tu te tornares a tua melhor versão. Aqui nós temos conversas sem tabus, sem limites, sinceras, do coração para coração. Então, se tu queres quebrar limites e fazer coisas extraordinárias na tua vida, estás no canal certo. Senta, relaxa e desfruta de toda a inspiração que este canal tem para ti. Na verdade, existe algo que nós precisamos de falar. Saúde mental é uma realidade no meio de nós, mas é algo que nós evitamos falar, é algo que é um tabu na nossa cultura, mas quanto menos nós falamos sobre isso, mais o problema vai se expandindo e mais se torna uma realidade e mais as pessoas que estão nessa situação não sabem como sair dela e não sabem como pedir ajuda. Então, eu acredito que é um tópico que deve ser abordado e deve ser conversado. Eu, sendo uma pessoa que venho de uma situação onde eu já tive depressão, já sofri de ansiedade durante muitos anos da minha vida, eu até hoje tenho certos mecanismos, tenho certas rotinas que eu tenho que fazer todos os dias, semanalmente, mensalmente, para assegurar que eu jamais volte para o ponto onde eu comecei antes de eu conhecer a Cristo. Sim, porque a minha vida, a minha saúde mental transformou-se bastante no momento que eu aceitei a Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, porque foi aí onde eu comecei a descobrir quem eu sou e foi aí onde eu comecei a ganhar domínio e poder sobre a minha própria mente, sobre os meus próprios sentimentos. Mas existem muitas pessoas que se calhar não têm a mesma oportunidade que eu tive de ter pessoas à volta de mim que primeiro perceberam o que eu estava a passar, deram a ajuda necessária e caminharam comigo durante vários anos até eu conseguir sentar e dizer: eu, Melba Jorge, já sofri de depressão, já tentei cometer suicídio mais de 2 vezes, mas eu estou aqui, sobrevivi e eu acredito plenamente que não importa quem tu fores e se estiveres a passar por uma situação de doença mental, seja depressão, seja ansiedade, ou tens pessoas à volta de ti que estão a passar por isso, existe uma solução. E isso deve fazer parte das nossas conversas. Agora com o Covid-19 e com toda esta situação onde nós passamos maioria do tempo em casa, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas encontram-se em situações de turbulência, situações de dificuldade. Este caso de depressão, de ansiedade, de saúde mental vem aumentando. Então eu fui meditando sobre isso e eu pus aqui alguns pontos. E vamos ver isto em 2 fases. A primeira fase é se tu tens alguém na tua família, se tu tens alguém à volta de ti, ou se tu tens alguém, um conhecido, que tu acreditas que demonstra alguns sinais que a pessoa está a passar por uma situação de doença mental, o que é que tu podes fazer? E eu tenho aqui umas cinco sugestões que eu acredito que podem ajudar-te. A primeira é: a depressão é uma doença, não são mimos e não é chilique. Depressão é real, ansiedade é real. Da mesma maneira que existem pessoas que têm diabetes, existem pessoas que têm cancro, existem pessoas que têm depressão. Sim, como alguém cristã, da maneira que nós abordamos doenças, é que nós, através das pisaduras de Jesus Cristo, nós fomos curados. Mas para tu receberes a cura, tu primeiro sabes que existe um problema. E no momento que tu sabes que existe um problema, tu usas a tua fé e tu recebes a cura daquela doença. Então, mesmo que tu és alguém cristão, que está a passar por depressão, por ansiedade, ignorar não é o caminho. É aceitar que existe essa situação e receber a tua cura para essa doença que se chama depressão. E se tu és um familiar, não ignora.
Não pensa que é mimos, não acha que é chilique, não pensa que essa pessoa só, em inglês diz que é self-centered, quer muita atenção. Não. Depressão é real e não são mimos, não é chilique. O segundo, ajuda a pessoa a procurar ajuda. Se tu tens alguém à volta de ti que acreditas que tem depressão ou ansiedade, procura. Tu não és especialista, tu não vais conseguir ajudar. Procura alguém que possa ajudar essa pessoa. Para mim, a minha ajuda foi encontrar uma igreja, uma comunidade cristã que me aceitou, que me ajudou e que me acompanhou. Há pessoas que precisam de ir para um psicólogo, mas seja o que for, pega na mão dessa pessoa e diz: tu precisas de ajuda e eu vou te ajudar a procurar da melhor pessoa que pode te ajudar. Há pessoas que simplesmente precisam de um mentor, precisam de um conselheiro, seja lá o que for. Nas melhores da tua capacidade, procura ajuda para essa pessoa. A terceira dica é: esteja mais presente. Há vezes que a pessoa não quer ouvir nada, só precisa da tua presença. Simplesmente tu estando lá, presente, é o suficiente para tu poderes ajudar aquela pessoa. Eu, maioria das vezes, quando eu tenho uma amiga ou um amigo ou um conhecido que passa por esta situação, eu tento simplesmente estar lá. Ter conversas que constroem, conversas sobre o futuro, conversas que trazem energia, a rir. Muitas das vezes, simplesmente eu estar lá, sem dizer muito. A minha presença é suficiente. Então, a tua presença na vida dessa pessoa é suficiente. Esteja presente. E a quarta dica é: procura saber mais sobre isso. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Significa que muitas das vezes nós, por não entendermos, por não conhecermos, não conseguimos dar a devida ajuda ou simplesmente ignoramos e é onde nós achamos que são chiliques ou são mimos ou seja lá o que for, porque tu não sabes sobre o assunto. Então, se tu tens um familiar que passa por uma certa dificuldade, tu tens que tentar entender o que aquilo é, para tu poderes usar a tua fé, para tu poderes usar a tua força para ajudar aquela pessoa a combater isso. Então, procura saber mais sobre o que é depressão, o que é ansiedade. E quando tu começas a entender mais sobre isso, automaticamente tu começas a ver os sinais. Eu vou vos dar um exemplo. O meu mentor já conhecia os sinais de quando eu estava a ficar muito ansiosa e muito deprimida. Então, há vezes que eu não me apercebia. Então, como eu ainda estava numa caminhada da minha cura da depressão e ansiedade, ele prestava muita atenção. E cada vez que ele via alguns desses sinais, ele ligava para mim e dizia: Melba, vamos orar. Ou Melba, tens que ouvir mais mensagens. Ou Melba, porque ele conhecia quais eram os meus tiques, os meus sinais, para ver que aqui ela precisa de um pouco mais de ajuda. Então, fica mais atento, procura saber mais sobre o que isto é. E por último, a quinta dica para aquelas pessoas que têm algum familiar ou algum conhecido que passa por depressão ou ansiedade ou alguma doença mental é: não julgues, não critiques. Imagina tu dizes a alguém que estás com dor de cabeça e a pessoa diz: tu estás sempre com dor, começa a criticar a tua dor de cabeça. Como é que tu vais se sentir? Nós não criticamos quem tem dor de cabeça, quem tem dor de estômago. Mas quando alguém tem depressão, tem ansiedade, nós criticamos. Então não critica, não julga. Se não percebes, leva a pessoa para alguém que percebe. Se não consegues ajudar, leva a pessoa para alguém que ajuda. Se realmente não consegues nada dessas coisas e tu te apercebes que quanto mais tu estás presente, mais criticas e mais julgas, afasta-te. E deixa que outras pessoas possam ajudar essa pessoa. Mas não julgues e não critiques.